A pergunta de número 168, né? A gente está aí falando do uso dos sacramentos. Vou fazer a pergunta e os irmãos nos ajudem aí respondendo, tá? Então, a pergunta 168 diz aí, ó, o que é a ceia do Senhor? Então, respondamos. A ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento pelo qual, ao serem dados e recebidos o pão e o vinho, conforme a determinação de Jesus Cristo, a sua morte, aqueles que tomam a comunhão de maneira digna, alimentam-se do corpo e do sangue do Senhor para a sua nutrição espiritual e crescimento em graça, confirmam a sua união e comunhão com Cristo, testificam e renovam a sua gratidão e compromisso para com Deus e o amor e a comunhão uns para com os outros como membros do mesmo corpo místico. Então, uma resposta, melhor dizendo, bem longa, né? E aí estão os textos que falam sobre isso. Então, Lucas 22:20, a ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento. Alguém pode abrir lá para a gente? Então, vão abrindo aí nos textos, Lucas 22:20, Mateus 26:26-28, e 1 Coríntios 11:23-26, a ceia do Senhor constitui-se em dar e receber o pão e o vinho conforme a determinação de Jesus Cristo. Então, primeiro texto aí, quem achou pode abrir, pode ler, quer dizer? Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então, Lucas 22:20, né? Então, é isso mesmo. Então, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós, né? A ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento. Isso aí a gente vai explicar daqui a pouco. Mateus 26:26-28. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e o abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então veja aí, né, que a ceia do Senhor constitui-se em dar e receber o pão e o vinho conforme a determinação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que conforme a determinação de Cristo? Porque foi ele que instituiu a ceia do Senhor. Lembra que uma das características de um sacramento, como nós vimos há algumas terças-feiras atrás, é que o sacramento ele tem que ser instituído pelo Senhor Jesus. Então, por exemplo, a Igreja Católica fala que o casamento é um sacramento. Por que não é um sacramento, o casamento? Porque não foi instituído por Cristo. O casamento foi instituído desde o princípio do mundo, né? Bem antes da encarnação do nosso Senhor Jesus. Então, o casamento é uma ordenança, uma santa ordenança, mas não é um sacramento, tá? Diferentemente da ceia do Senhor, que foi instituída pelo Senhor Jesus, assim como o batismo. Então, a ceia do Senhor constitui-se em dar e receber o pão e o vinho, conforme a determinação de Jesus Cristo. 1 Coríntios 11:23-26 também é um texto que fala sobre isso, a gente não vai ler, mas fala sobre isso também. 1 Coríntios 10:16, o uso correto da ceia do Senhor confirma a união e a comunhão do crente com Cristo. Por favor, alguém pode abrir lá? E outros já abrem em 1 Coríntios 11:24. Participar da ceia do Senhor compreende a gratidão a Deus por sua graça. Quem achou lá pode ler o primeiro texto. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O corpo partido não é a comunhão do corpo de Cristo. Então veja que o cálice da bênção que nós abençoamos é a comunhão com o sangue de Cristo. Não é apenas um memorial. A gente está lembrando, claro, do Senhor Jesus quando a gente participa da ceia, mas além dessa lembrança, desse memorial, há também a comunhão, uma comunhão espiritual que nós temos com a pessoa do Senhor Jesus, ali naquele momento da ceia. E também o pão que nós partimos ali é a comunhão com o corpo do Senhor. Então a gente, quando participa da ceia, está confirmando que nós fomos unidos com Cristo.
A união é a comunhão do crente com o Senhor Jesus. Tá? 1 Coríntios 11, 24. Tendo dado graças, o partilho diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então veja, e tendo dado graças, o partiu diz, participar da ceia do Senhor compreende a gratidão a Deus por sua graça. Né? E daí é que vem o termo técnico, né, Eucaristia. Normalmente a gente não usa esse termo porque, não sei se é por causa disso, né, mas eu acho que tem a ver porque os católicos usam. Os católicos ou eles falam de missa, né, ou eles se referem à ceia do Senhor como a Eucaristia, mas não tem problema nenhum, tá? A gente se referir à ceia como Eucaristia, porque Eucaristia significa gratidão, ou ação de graças, tá? E aí esse termo é tirado exatamente desses textos que falam que Jesus, ele pegou o cálice e o pão e tendo dado graças, né? Ou seja, gratidão, ele agradeceu a Deus ali pelos elementos da ceia do Senhor. Então, ao participar da ceia do Senhor, compreende a gratidão a Deus por sua graça, que é a graça que é a nós conferida pela pessoa de Jesus Cristo ali, que foi entregue por nós, né? Então a gente na ceia está lembrando disso. O cálice, o sangue de Cristo derramado, o corpo dele entregue. Então a gente, ao dar graças, a gente agradece a Deus, a gente lembra de que Deus está conferindo graça a gente agradece por isso. 1 Coríntios 10, 14 a 16, versículo 21. A ceia do Senhor abrange a renovação dos nossos votos pactuais de amor e obediência a Deus. Por favor, alguém abra lá para a gente. Portanto, meus amados, fugir da idolatria, só como superiores. Vai vós mesmo que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Com que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Então, tá vendo? Paulo está tratando aí, meus irmãos, da questão da idolatria. Lembra que lá na igreja de Corinto existia o problema de que alguns irmãos estavam comendo, melhor dizendo, carne em templos de ídolos. Estavam comendo carne sacrificada em templos de ídolos. Então, Paulo, ele fala que aí ele chama a igreja a perceber que isso não é coerente, porque a gente, quando participa do cálice e do pão na ceia do Senhor, a gente está tendo comunhão com Cristo. Ou seja, a gente está comendo da mesa do Senhor. E aí ele fala que quando a pessoa ela participava da mesa dos demônios, ela estava tendo comunhão com o espírito maligno, com o demônio. Embora Paulo tenha dito lá no capítulo 8 que o ídolo ele não é nada no mundo, ou seja, o ídolo não é nada em si mesmo, tá? Não existe aqueles deuses que os gregos adoravam, né? E hoje em dia a gente sabe que tem pessoas que adoram outros deuses que não existem, são deuses falsos. Mas há alguma coisa, uma realidade espiritual por trás daqueles ídolos que são adorados. Então, essa realidade espiritual são os demônios. Tá? Então, Paulo está falando o seguinte, vocês quando vão lá para comer da carne sacrificada ao ídolo, vocês estão participando daquela mesa e vocês estão, por participarem daquela mesa, tendo uma participação com os demônios. Vocês não podem tomar o cálice do Senhor, não pode beber o cálice do Senhor, o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, a ceia do Senhor, a ideia aqui é que a ceia do Senhor, ela nos lembra de que nós temos um compromisso com Deus, abrange a renovação dos nossos votos pactuais de amor e obediência a Deus e somente a Ele, né? Então, a gente tem um compromisso com Deus. A ceia do Senhor nos lembra disso. A gente não pode participar de mesa de ídolos, né, de adoração aos demônios. Então, 1 Coríntios 10, 17, quando participam da ceia do Senhor, os crentes demonstram e renovam o seu mútuo amor
e comunhão como membros do corpo espiritual de Cristo, a igreja. Por favor, quem abriu lá pode ler. E nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, a ideia aí é exatamente essa que está ali no texto, que nós renovamos o mútuo amor, a comunhão, como membros do corpo espiritual de Cristo. Ou seja, nós estamos participando ali de uma mesa, tendo comunhão uns com os outros, como um povo, como uma família, tendo amor uns com os outros. Então, isso aqui é muito importante, né? Porque fala da unidade da igreja. Então, quem é de fora não pode, é um dos motivos, né? Pelos quais alguém que está de fora não pode participar da mesa do Senhor. Porque não faz parte daquela família, não faz parte da comunhão como membro ali do corpo de Cristo, desse corpo espiritual que somos nós. Então, a ceia do Senhor, ela nos lembra aí dessa questão. Nós demonstramos e renovamos o nosso mútuo amor, né? O amor de uns para com os outros e a comunhão como membros do corpo espiritual de Cristo. Então, vamos aqui para a parte que nós esmiuçamos mais um pouquinho a resposta. Então, o que quer dizer a ceia do Senhor? É um sacramento do Novo Testamento. Então, nessa declaração, a expressão Novo Testamento não se refere ao Novo Testamento como livro ou parte da Bíblia, mas à nova aliança. Então, essa aqui é necessária, essa explicação, porque é a expressão que o catecismo usa, que a ceia ela é um sacramento do Novo Testamento. Aí pode parecer que ela está se referindo ao Novo Testamento como essa segunda parte da Bíblia. Só que não é isso, tá? Não está falando de Novo Testamento como livro ou como essa segunda parte do cânon das Escrituras, mas está falando da nova aliança. Tá? Novo Testamento, a palavra testamento no texto grego é a mesma palavra que é usada para aliança. Então é por isso que eles usaram a palavra testamento ali. Então ela está falando da aliança, da nova aliança que nós temos com Deus. Lembra que no Antigo Testamento é a antiga aliança, tá? A velha ou antiga aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Então, lá nessa velha aliança tinha o quê? A circuncisão, a Páscoa e as outras festas também judaicas, como a festa do tabernáculo, a festa de Pentecostes, das semanas, e outras mais, né? A festa dos pães asmos também. Então, isso é da antiga aliança. Aí vem a nova aliança. Deus faz uma nova aliança com o seu povo no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que se refere ali, essa palavra, né? A ceia do Senhor é um sacramento do novo pacto, da nova aliança, ou seja, do Novo Testamento. Tá? De que se constitui a ceia do Senhor? A ceia do Senhor constitui sem dar e receber pão e vinho, conforme a determinação de Jesus, nosso Senhor. Então, é interessante essa questão aí, porque quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos participando de algo que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos participar da maneira que ele instituiu. A gente já até falou aqui sobre isso, que algumas pessoas têm ideias muito erradas sobre o que pode fazer na ceia do Senhor. Então, eles até acham que pode trocar os elementos, né? Eu já vi gente falando que tira o pão e coloca o salgadinho, né? Tira o vinho e coloca Coca-Cola. Mas não é assim, tá? Aquilo ali, os elementos da ceia do Senhor têm uma representação, eles têm o seu simbolismo, embora tenha a parte espiritual também, mas eles têm o seu simbolismo, e o simbolismo, para ser fiel ao que ele simboliza, precisa ser conforme Cristo instituiu. Senão, a gente acaba aí perdendo isso aí de vista, essa questão de vista. Tá? E aí, outras coisas mais poderiam entrar aí nessa questão de ser conforme a determinação de Jesus Cristo. Então, por exemplo,
lá na missa católica romana, vocês sabem que os que participam ali, eles não bebem do cálice, só quem bebe do cálice é o sacerdote católico romano. Então, o fiel ali, ele só recebe a hóstia, o pão. E isso não está de conformidade com a maneira que Cristo instituiu a ceia, porque na ceia a gente tem que comer do pão e beber do cálice, tá? As duas coisas, os dois elementos, e não somente de um só, porque um só elemento não é o todo da ceia. Então é por isso que o que se faz na Igreja Católica Apostólica Romana é um equívoco, é um erro, tá? Dar só o pão para o fiel, aí deixar o fiel de fora ali da participação do cálice do Senhor. Então, tá dando para entender aí? Tá tudo certinho? Vamos continuar aqui. Qual é o significado essencial da ceia do Senhor? A ceia do Senhor proclama a morte de Cristo. Isso significa, é claro, que ela retrata a doutrina da expiação substitutiva. Então, a ceia do Senhor, ela retrata a morte do Senhor Jesus em nosso lugar, o resgate, né, que ele promoveu, morrendo ali em nosso favor, o perdão de pecados. Lembra que Jesus, ele mesmo interpreta a sua morte em termos de morrer em favor do seu povo. O Filho do Homem, ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus morreu em favor do seu povo para nos resgatar, e na ceia ele fala que o cálice que os discípulos estavam participando ali, estavam tomando, era o seu sangue que ia derramado para a remissão de pecados. Então, o significado essencial da ceia é esse, né? É essa morte expiatória, é essa morte de Jesus Cristo em nosso favor, né? Então, nós poderíamos dizer que na ceia do Senhor, uma representação visual da morte de Cristo está sendo feita. Então, até alguns estudiosos da palavra de Deus chamam a ceia de o drama, né? O pastor já falou isso aqui algumas vezes, porque por causa da representação que está sendo feita ali, ela nos lembra do que Cristo fez, o seu corpo que é partido, o seu sangue que é derramado em nosso favor. E é claro, meus irmãos, que esse significado, né, da morte expiatória do Senhor é o significado básico do sacramento. A morte de Jesus, eu até coloquei aqui, a morte de Jesus, ela não tem apenas um significado, mas há aspectos que o Novo Testamento dá mais ênfase do que outros. Então, lembra que a morte de Jesus, a gente pode dizer que a morte de Jesus, ela tem várias faces, ela é multifacetada, ou seja, tem vários aspectos. Então, por exemplo, a Bíblia fala que Cristo, quando ele morre como, embora, né, na visão das pessoas que são do mundo, eles não entendam isso, mas Cristo morre ali para destronar, para destruir os poderes, os principados, os poderes das trevas. Na morte de Cristo, o diabo é vencido. Tá? Então, tem o aspecto ali da vitória na morte de Cristo. Tem o aspecto do resgate, que nós acabamos de mencionar, tem o aspecto do perdão de pecados. Jesus também morre como um exemplo para nós, um exemplo de obediência. Isso Pedro trata lá na sua primeira epístola, que ele morreu e se entregou da maneira que se entregou para que nós sigamos o seu exemplo, sigamos os seus passos, né, em sujeição, em obediência. Então veja que a morte de Cristo, ela tem vários aspectos, mas há ênfases que o Novo Testamento dá. Então, alguns aspectos são mais enfatizados do que outros. O próprio aspecto que nós falamos aí do resgate, do perdão de pecados, poderíamos dizer que são os aspectos que são mais enfatizados. Então, por isso que a gente fala ali de significado essencial ou talvez básico da morte de Jesus Cristo, tá bom? Então, caminhando aqui,
Qual é o propósito da ceia do Senhor? O propósito da ceia do Senhor é, em síntese, a edificação espiritual do povo do Senhor. Então, a gente, quando vem participar da ceia, a gente não está vindo aqui apenas para encher barriga, né? E até nem dá, porque o pão que a gente come é pequenininho, né? E o cálice que a gente toma é pequenininho. A gente não está vindo aqui a se reunir apenas para saciar a nossa fome, e a gente também não vem aqui apenas para, como um memorial, apenas lembrar da pessoa de Jesus, embora exista esse aspecto, como a gente mencionou no início. A gente está vindo para participar dessa mesa, dessa comunhão com o Senhor Jesus e de uns com os outros. Então, em síntese é isso, né? A edificação espiritual do povo de Deus, porque quando nós participamos da ceia, a gente está sendo alimentado espiritualmente, a gente está sendo nutrido espiritualmente. A ceia do Senhor, ela nos fortalece, ela nos encoraja, ela nos edifica, nos consola. Quantas vezes a gente, quando a gente peca, né? A gente está aqui na ceia do Senhor, a gente lembra ali pelo simbolismo dos sacramentos, o que Cristo fez por nós. Ele se entregou por nós, ele derramou o seu sangue. Nós, por meio dele, temos o perdão de pecados. Isso nos conforta, isso nos consola. Algumas pessoas têm a ideia errada. A gente já falou sobre isso aqui, de que quando ela comete algum pecado, ela não pode participar da ceia do Senhor. Mas você não encontra isso na Bíblia. Essa não é uma ideia bíblica. E aí fica aquela coisa, né? Se eu não posso participar porque eu cometi um pecado, então quando eu não cometo, então eu posso participar. Ou seja, eu estou participando por causa da minha performance, praticamente por mérito, né? E não é isso. A gente não participa da mesa do Senhor por causa dos nossos próprios méritos, por causa da nossa própria justiça. É muito pelo contrário, é porque a gente não tem direito que a gente está ali. Né? Nós só estamos ali porque nós reconhecemos que nós somos pecadores, mas embora sendo homens falhos, nós fomos resgatados pelo Senhor e agora nós fazemos parte do seu povo, somos parte da sua família, nós temos comunhão com Ele, uns com os outros. Então, a ceia do Senhor, ela nos fortalece, ela nos encoraja, edifica, ela nos consola, né? Então, isso é muito importante. A ceia do Senhor, ela tem esse aspecto de edificação espiritual, né, do povo do Senhor. É por isso que a gente precisa zelar para sempre estarmos presentes quando a igreja de Cristo se reunir para comer do pão e beber do cálice. Porque tem gente que não liga, né? Acha que não tem problema não. A gente tem que zelar por essa questão de estar presente com o povo do Senhor para comermos a refeição espiritual do Senhor. Qual a relação... Está na última, né? Qual relação tem a ceia do Senhor com a segunda vinda de Cristo? Então, a relação aparece em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia do Senhor aponta adiante para a segunda vinda de Cristo. A participação na ceia do Senhor compreende, da parte do crente, a profissão de fé na segunda vinda de Cristo. Então, a gente não está reunidos apenas para comermos ali da mesa do Senhor, crendo que Ele se entregou e ficou por isso mesmo. Ou seja, a história acabou ali na cruz. Não. A gente sabe que o nosso Senhor foi ressurreto, né? Ele ressurgiu dos mortos e aí Ele voltará, como ele anunciou, a doutrina aí da segunda vinda de Cristo, que no Novo Testamento você não vai encontrar essa expressão aqui, segunda vinda. Você encontra a palavra vinda, você encontra a manifestação do Senhor, ou presença, né? Mas é a mesma coisa. Quando Paulo fala da vinda do Senhor, a gente está vendo o 1 Tessalonicenses, ele fala frequentemente da vinda do Senhor,
da manifestação do Senhor em glória. Ele está falando aqui dessa doutrina, a doutrina da segunda vinda de Cristo. Então, todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, bebemos o cálice, comemos o pão, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A gente faz isso com a esperança de que Cristo, de fato, retornará e um dia estará presente, não somente espiritualmente Ele já está. Quando a gente participa da ceia, é isso que acontece, Ele está espiritualmente presente conosco. Mas a gente, ali, na ceia, a gente crê que Cristo estará presente fisicamente também. Então nós veremos a sua face, a sua glória, né? Seremos como Ele. Então é isso que acontece. Todas as vezes que nós participamos da ceia, a gente está aí participando com essa esperança da vinda de Cristo. Tá bom? Um leigo poderia entender que essa segunda vinda poderia ter sido a própria ressurreição dele? Um leigo? A pessoa que não sabe que o Cristo virá novamente, se ele fizesse essa leitura, ele poderia concluir que a segunda vinda do Cristo teria sido ele ressurreto? Olha, eu creio que sim, porque eu já vi muitas leituras, não nesse sentido, mas em outros textos da Bíblia, coisas que às vezes são óbvias, as pessoas entendem de outra maneira. Então, por exemplo, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 15 da ressurreição, que aí ele fala assim, há corpo natural e há corpo espiritual. E aí ele fala que nós teremos um corpo espiritual. E aí tem gente que entende isso, que interpreta isso como se Paulo estivesse dizendo que a gente vai ser uma alma desencarnada. Ou seja, a ressurreição, para essas pessoas, não é uma ressurreição física. Vai ser apenas a gente viver como espíritos, entendeu? Só que... E isso porque o Paulo fala corpo espiritual, né? Só que ali o texto não é isso. A ideia de corpo espiritual é um corpo que participa da realidade do Espírito, né? Do Espírito Santo. Então é outra coisa totalmente diferente. Então, como há várias possibilidades ali de... quando eu falo possibilidade, eu não quero dizer que o texto pode ser interpretado de várias maneiras, mas pelo fato de várias pessoas estar lendo aquele texto, a chance de alguém não instruído errar na interpretação é muito grande. Então a possibilidade aumenta, né? De você ler um texto ali e entender ele de uma maneira errada, né? Interpretar errado. Então até textos assim de jornal, de televisão, né? A gente interpreta errado, né? Coisas que a gente lê, ouve. Quanto mais a Bíblia, que é... O próprio Cristo ressurreto, Uhum. ele ceiou com os apóstolos, Sim. quando ele retornou. Sim. Ressurreto. Sim, sim. Então, se você olhar assim, não comereis deste pão ou bebereis de cálice, até que ele veio, alguém poderia interpretar que Sim. ele já veio. Sim, com sim. os seus discípulos, quando eles beberam novamente. Sim, cearam, né? sim, sim. Alguns textos que Jesus fala de sua vinda, eu creio que tem como interpretar não necessariamente como uma segunda vinda. Agora, quando Paulo fala, normalmente é isso, né? A própria narrativa. Isso, perfeito. Por exemplo, eu estava lembrando aqui, quando Jesus fala assim, que alguns de vocês, alguns dos que aqui estão, não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo com poder, né? Então, alguns teólogos, alguns estudiosos entendem que esse Filho do Homem vindo com poder está se referindo à ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, ele ressuscita com poder, autoridade. Então, é uma leitura possível desse texto. Agora, esses textos que Paulo fala da vinda do Senhor, por exemplo, até que ele venha, aí não dá, né? Já passou. Já passou a volta ressurreta. Isso, perfeito. Isso mesmo.